Olá, caríssima, tudo bem? Depois de uma temporada sem fazermos lives aqui, hoje nós retornamos e, se Deus quiser, durante 2025, nós estaremos aqui juntas semanalmente fazendo as nossas lives. É muito bom estar aqui com vocês. Peço perdão porque eu não estava conseguindo, né? O meu ring light não estava funcionando e foi uma labuta aqui para poder conseguir colocar o outro para funcionar. Então acabou tendo esse atrasozinho aqui para começarmos. Boa tarde, é muito bom estar aqui com vocês. Deixa eu tirar aqui, eu vou só tirar aqui. Aí, só porque se tocar o telefone não vai ter problema de nos atrapalhar aqui. Olha, o tema de hoje, muito bom, nós estamos começando 2025, um tema excelente, falou profundamente ao meu coração e eu queria compartilhar isso com vocês, porque de fato eu entendo que nós podemos viver 2025 de uma forma assim mais elegante, começando pelo coração. Lembra, aqui nós falamos, tudo começa pelo coração. Então, nós queremos sim trabalhar o coração, a imagem e o comportamento. Por quê? O nosso projeto é que todas as mulheres possam ser mais elegantes por inteiro. Então, nosso trabalho é esse. Eu quero começar com vocês, então, trabalhando isso. Como podemos viver 2025, um ano novo, assim, de uma forma mais elegante? Como nós podemos? Você já parou para pensar? Hoje é dia 10. Hoje é dia 10. Você já parou para pensar sobre isso? Como que você poderia viver 2025 de uma forma mais elegante? É isso que eu quero conversar com vocês. Olha, aqui nós pretendemos falar sobre o seguinte. Passar de um ano para o outro nada mais é do que um dia para o outro. 2024, 31 de dezembro de 2024 para 1º de janeiro de 2025. Nada mais é do que um dia para o outro, correto? Mas, se nós formos pensar em término de um ciclo e início de outro ciclo, a coisa muda de figura. Veja só, nós podemos fazer um exercício que nos é muito salutar quando a gente pensa, finalizamos 2024 ou um ciclo e começaremos um outro ciclo. Aí a coisa muda de figura. Nós conseguimos então enxergar de uma maneira bem mais sistemizada, de uma maneira mais organizada, os ganhos e os acertos, os desafios e as faltas que nós tivemos. Nós conseguimos também analisar de uma maneira mais fácil como traçar metas para esse novo ciclo, concorda? Então, existem duas formas. Você pode falar, acabou um ano, acabou um dia e começou outro dia, mas se pensarmos de uma forma mais organizada e pensando assim que um ciclo acabou e outro ciclo está começando, então nós conseguimos traçar metas, analisar de uma forma organizada e sistemizada. É isso que a gente está pensando agora. Então, nessa perspectiva, como fechar um ano e começar outro tem um impacto positivo na nossa vida de uma maneira bem assim forte, tem um impacto positivo mesmo. Veja, como que isso acontece? Gerando aprendizado, autoconhecimento, avaliação, abertura para um novo. Olha, quando você pensa assim, fechei o ciclo de 2024 e estou começando um novo ciclo, isso nos traz psicologicamente uma abertura para o novo. Nós tendemos a nos abrir para as novas coisas, para alguma novidade, algum empreendimento novo, coisas assim. Nos traz reânimo, nos traz motivação para vencermos os desafios.
E até aquelas mesmas dificuldades do ciclo anterior, nós nos sentimos até mais animadas. Você já reparou? Você já reparou que quando a gente passa a pensar nessa perspectiva de fechamento de um ciclo e início do outro, nós tendemos a nos abrir e nos reanimar até para aquelas dificuldades que nós vivemos durante 2024 inteiro. Concorda? Não é verdade aí para você? Então, é nessa perspectiva que a gente quer conversar aqui. Olha, se você não me conhece, eu sou Cristiane Noronha, mentora, consultora e palestrante. Eu estou aqui para ajudá-la a ser cada dia mais uma mulher elegante por inteiro, no coração, na imagem, no comportamento. O nosso objetivo é esse. É a elegância por inteiro como estilo de vida. Você já tem isso? Já está vivendo assim? É isso que nós almejamos. Aprimoramento a cada dia. Até o último dia de vida, hein? Não vai parar, não. É assim. Então, fica comigo até o final que você vai ver que nós temos algo assim precioso para compartilhar com vocês aqui nessa live agora. Olha, gostaria de trabalhar 4 palavras. Essa live você vai gravar aí na sua mente, no seu coração, 4 palavras que são assim, propícias, muito propícias para esse momento de mudança de ciclo. 4 palavras. Quais são elas? Reflexão, quebrantamento, esperança e fé. Então, guarda essas 4 palavras aí na sua mente e no seu coração. Veja, reflexão. Vamos começar então pela reflexão. Quando nós chegamos ao final de um ciclo, de um ano, de uma nova etapa da nossa vida, para passarmos para uma nova etapa, quando a gente chega no final de e aí nos surge, sim, vou deixar assim, surge para nós uma nova oportunidade. Então, qual que é o primeiro passo que nós precisamos fazer? Olhar para trás. Não tenha medo, não tenha receio, não tenha dúvida. Olhe para trás. Então, agora é um momento, nós estamos no dia 10, início do ano, início de um novo ciclo. Pare e olhe para trás. Olhe para 2024. Como você viveu 2024? Como foi o seu 2024? O que lhe aconteceu? E detalhe, agora a gente vai entrar. Veja o quanto o Senhor Deus foi fiel. Observa, começa a analisar cada dia, cada situação que você viveu, cada coisa. Começa a analisar como o Senhor Deus foi fiel. Como Ele guardou a sua vida, a sua família, alimentou a sua alma. Veja como que Deus alimentou a sua alma dia após dia de 2024. O quanto Ele proveu além das suas necessidades. Olhe para trás, pare um momentinho agora e começa a refletir como que foi que Deus atuou na sua vida em 2024. Traga a sua memória, por meio dessa reflexão, quem é Deus e como Ele jamais falhou. Jamais falhou. Nunca se ausentou. Ele nunca se ausentou da sua vida, da sua família. Pare e comece a refletir. E Ele nunca deixou de amá-la durante 2024. Por mais que você possa dizer, Cristiane, mas eu acho que Deus me esqueceu. Deus não me amou em 2024. Por mais que você ache, você vai parar e analisar e você vai ver que não. O Senhor Deus não a desamparou, não a deixou e não deixou de amá-la durante todo 2024. E creia que o amanhã, nesse novo ano, nesse novo ciclo, o Senhor Deus não será diferente. Creia nisso. Por que Ele não vai ser diferente? Por quê?
Porque o nosso Deus é o Deus imutável. Imutável. Grave, isso é uma característica do nosso Deus. O nosso Deus é o Deus imutável. Por isso, ele não será diferente agora, neste ano, neste novo ciclo. Grave isso na sua mente e no seu coração. Podemos ver isso lá em Deuteronômio 31 e 32. Nós podemos ver. Dois capítulos de Deuteronômio, lá da Bíblia, logo no início do Novo Testamento, do Velho Testamento, onde Moisés, ele está prestes a partir. Deus vai levá-lo. Ou seja, ele vai morrer. Ele está prestes a morrer, Moisés. E aí, o povo de Israel, que era o povo que Moisés conduzia, está prestes a passar para um novo momento da vida deles. E aí, nesses capítulos 31 e 32 de Deuteronômio, Moisés, ele então passa a dar instruções e fazer uma pregação, fazer um sermão mesmo para o povo de Israel. Ou seja, eles estavam prestes a irem para a terra prometida, para Canaã. E agora, sob o comando de um outro líder, Josué. Mas não mais com Moisés. Então, muitas mudanças estavam para acontecer com o povo de Israel. Muitas incertezas, um lugar novo, um líder novo, além do Jordão, além do Rio de Jordão. Então, nessa passagem aqui, dos capítulos 31 e 32 de Deuteronômio, Moisés, ele passa a dar instruções totalmente pertinentes a nós agora, nessa mudança de ano. E você vai ver como é salutar e como é propícias essas instruções que ele dá. E o que ele fez nessa última mensagem dele ao povo? O que ele fez? Ele os chamou, em primeiro lugar, a uma reflexão, assim como nós estamos fazendo. Primeiro lugar que Moisés fez. O que ele fez? O que ele escreveu? O que ele chamou? Ele chamou o povo a uma reflexão. Entre os versos 4 e 14 do capítulo 32 de Deuteronômio, Moisés mostra ao povo quem que era Deus, quem é Deus, quem era Deus para eles e o que Deus tinha feito para o povo. Então, nesses capítulos, Moisés os faz lembrar quem era o Deus que eles estavam seguindo, servindo e buscando. E aí, nos versos 6 e 7, fica bem assim claro isso. Como que Deus tinha sido presente ali na vida do povo de Israel e quem era Deus. Então, a primeira coisa que Moisés faz é chamá-los a uma reflexão mostrando isso. Para quê? Para que a memória deles fosse cheia das verdades, de quem era o Deus que eles serviam e estavam seguindo, e eles pudessem se lembrar dos feitos de Deus na vida deles. A terra prometida, que ficava além do Rio Jordão, ela representava um novo ciclo para o povo de Israel. Representava, ao mesmo tempo, uma incerteza e uma insegurança. Veja, eles estavam, então, largando o deserto, lá de onde eles vinham vivendo durante 40 anos, iam passar para a terra prometida. Essa terra prometida já tinha sido avistada e já tinha sido conhecida por alguns do povo de Israel, inclusive Josué e Calebe, e eles tinham visto tudo lá. E agora o Senhor, depois de 40 anos, o Senhor Deus estaria os introduzindo a essa terra. Ao mesmo tempo que essa terra foi vista como frutífera, que manava leite e mel, ao mesmo tempo essa terra tinha guerreiros, exércitos e cidades fortificadas. Ou seja, gerava neles, no povo, uma incerteza e uma insegurança.
E aí, então, Moisés vem e traz essa mensagem. Será que, aí a minha pergunta para você, será que você está olhando para 2025 assim, igual o povo de Israel, nessa perspectiva de, ao mesmo tempo que pode ser muito bom, ao mesmo tempo com muitos desafios, incertezas e até insegurança? Será que você está entrando em 2025 assim, esse novo ciclo? Então, é preciso fazer essa reflexão. É preciso fazer essa reflexão nesse momento, agora, de início, para trazer à memória efetivamente o que Deus fez por você em 2024, quem é Deus, quais são os atributos de Deus, quais são as qualidades de Deus, e lembrar que Ele é o mesmo, Ele é imutável e não vai mudar em 2025. Ele continuará sendo fiel, Ele continuará a amá-la, Ele continuará a cuidar da sua vida. Então, primeiro passo. Segundo passo, qual é a segunda palavra? Quebrantamento. Nós precisamos considerar essa segunda palavra. Não somente refletir, mas nos é necessário ter um coração quebrantado. Você tem um coração quebrantado? Como é que você está começando 2025? Nessa mesma mensagem de Moisés, nós vemos isso também. Veja só, nos versos 27 e 29 de Deuteronômio 31, Moisés, ele denuncia o pecado de Israel, mostrando que eles eram rebeldes, de dura cerviz, e certamente procederiam corruptamente, se desviando do caminho quando Moisés morresse. Ele já denuncia ali nos versos 27 a 29. Daí, nós podemos fazer uma pergunta. Será que finalizamos 2024 com um coração duro assim também? Como Moisés aqui relata nos versos 27 a 29 a respeito do povo de Israel? Será que o nosso coração está duro assim também? Primeira reflexão, e que nos chama a um quebrantamento. Segundo, lá em Deuteronômio 32, nos versos 16 e 17, Moisés mostra que eles irritavam ao Senhor com abominações, sacrifícios a demônios e outros deuses. O povo de Israel vinha irritando ao Senhor. Aí nós podemos fazer a seguinte pergunta: será que temos feito coisas que têm irritado ao Senhor? Será que em 2024 fizemos coisas que irritaram ao Senhor e que vêm irritando ao nosso Deus? Segunda análise que nós precisamos fazer e que deve nos levar a um quebrantamento. Terceira, em Deuteronômio 32 também, nos versos 15 e 18, Moisés relata que o povo havia abandonado a Deus, desprezavam a rocha da salvação deles, se esqueceram que era o Senhor, Deus, o quem provia e estava dando tudo a eles, inclusive a vida. Eles se esqueceram disso, eles abandonaram o Senhor. Aí nós podemos fazer a seguinte pergunta: será que terminamos 2024 pensando que somos alguma coisa, que somos autossuficientes, nos esquecendo que tudo vem do Senhor Deus? Que nós não temos capacidade de ter saúde, não é por nós que ganhamos a nossa vida, não é por nós que temos dinheiro, não é por nós que temos sustento, não é por nós que respiramos. Será que temos esquecido que tudo vem do Senhor? Terceira análise aqui. E a quarta, Deuteronômio 32, versos 21. Exatamente. Deuteronômio 32, versos 21 e 20 e 21, Moisés mostra que eles haviam perdido a lealdade ao Senhor Deus e se tornaram leais aos deuses e ao mundo. Daí, podemos fazer a seguinte pergunta:
Será que finalizamos 2024 mais fiéis às coisas do mundo? Será que criamos deuses no lugar do Deus verdadeiro em nossas vidas? Será que estamos sendo mais leais a esses deuses? E aí, os deuses que nós podemos levantar aqui, às vezes não é uma estátua. Às vezes, os deuses nas nossas vidas podem ser filhos, marido, trabalho, a beleza, um desafio, um empreendimento. Tudo isso pode se tornar um Deus na nossa vida, no lugar do Deus verdadeiro. Será que temos sido mais fiéis a esses deuses ou às coisas do mundo, às coisas terrenas, tipo, meu alvo, o meu Deus pode se tornar alguma coisa do mundo como ter bens, conseguir comprar as coisas, ter uma casa ou viajar. De repente, pode se tornar isso. Será que temos sido mais fiéis a essas coisas, a esses deuses, do que ao nosso Deus verdadeiro? Então, essas 4 perguntas nós precisamos fazer, porque essas 4 perguntas, elas precisam nos levar a um quebrantamento. Então, a segunda palavrinha, que é quebrantamento, nós precisamos analisar, pedir perdão ao nosso Deus, se porventura alguma dessas perguntas aqui nós tivermos respostas positivas, pedir perdão ao nosso Deus e buscar nele, no próprio Senhor Deus, um coração quebrantado. Então, a segunda palavrinha, que é o quebrantamento, ela vai fazer toda a diferença para vivermos esse novo ciclo. Primeiro, nós refletimos. Segundo, nós buscamos o quebrantamento verdadeiro diante do Senhor. E a terceira palavrinha, esperança. A melhor forma de iniciar um novo ciclo, um novo ano, é nos enchendo de esperança. Mas é qualquer esperança? Seria uma esperança fútil em coisas, em conquistar as coisas? Esperança vazia? Não, não é. Por quê? Porque podemos nos encher. Por que nós podemos nos encher da verdadeira esperança? A esperança profunda e real. Porque nós já refletimos e já trouxemos à nossa memória quem é o nosso Deus. Então, a nossa esperança está no Deus que não muda, no Deus que é poderoso para abrir e fechar portas, no Deus que tem o domínio de todas as coisas, no Deus que é soberano, absolutamente soberano, e vai nos abençoar, porque Ele nos abençoou em 2024, não é verdade? Ele não muda, por isso nós podemos ter a verdadeira esperança. Veja o que Moisés continua afirmando nessa mesma mensagem. Olha, lá em Deuteronômio 31:3, olha que tremendo. Olha o que ele escreve. O Senhor teu Deus passará adiante de ti, ele destruirá as nações de diante de ti. Olha que tremendo. Então Moisés, ao mesmo tempo que chama o povo a refletir, ao mesmo tempo que chama o povo a se quebrantar, pedir perdão pelos seus pecados, reconhecer o que estava fazendo de errado, ao mesmo tempo Moisés chega e fala, há esperança. Por quê? Porque o Senhor teu Deus, ele vai adiante de ti, antes do novo ciclo, antes das coisas acontecerem. O Senhor Deus vai adiante de ti. Que coisa tremenda, tremenda. Há esperança diante da incerteza. Há esperança diante da insegurança de um novo ciclo, de um novo ano. Glórias a Deus. Há esperança verdadeira. Mesmo que, além do Rio Jordão, no caso do povo de Israel, houvesse guerreiros, exércitos, cidades fortificadas, mesmo que haja para nós desafios, incertezas, inseguranças,
O Senhor nosso Deus já está nesse novo ano, já está nesse novo ciclo antes de nós. Olha que coisa maravilhosa, olha que coisa tremenda. É isso, é isso. Há esperança. E veja, em Deuteronômio 31:6, Moisés afirma ao povo da seguinte forma: sede fortes e corajosos, não temais, nem vos atemorizeis diante deles. Porque o Senhor, vosso Deus, é quem vai convosco. Não vos deixará, nem vos desamparará. É assim, a esperança vem por causa dessa promessa. Moisés estava falando para o povo dessa forma. Olha, ele falou no verso 3, o Senhor vai adiante de ti. Depois ele volta e reafirma, sejam fortes, sejam corajosos. Por quê? Porque além do Senhor ir adiante, o Senhor estaria com eles. Não os deixaria e nem os desampararia. É essa a promessa para nós. É isso que nos dá a verdadeira esperança. Não é profundo? Não é verdadeiro? Não é tremendo? Não é? Quanta convicção Moisés tinha. E por que Moisés podia afirmar dessa forma? Então, com tamanha convicção. Porque lá em Êxodo 32, o povo, lá aconteceu um episódio, em Êxodo 33, de 1 a 23, que Moisés teve uma experiência assim fortíssima com Deus. Porque nessa passagem de Êxodo 33, onde o Senhor falava a Moisés que não mais iria com eles por causa do pecado do povo de Israel, porque lá em Êxodo 32, o povo de Israel, eles, junto com Arão, eles fazem aquele bezerro, e aí eles pecam diante do Senhor, aí o Senhor vira para Moisés, olha, não vou mais com vocês, eu vou mandar o meu anjo junto com vocês para seguir adiante de vocês. Mas aí Moisés vem e argumenta com o Senhor. Moisés tinha aquele relacionamento íntimo com Deus, né? E lá em Êxodo 33:15, Moisés fala assim, se a tua presença não for comigo, não nos faça subir desse lugar. A presença do Senhor. E olha que ele continua em Êxodo 33:16, ele fala assim, pois como se há de saber que achamos graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Não é porventura em andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? Moisés já tinha tido essa experiência com o Senhor e já o conhecia. Por isso ele podia afirmar para o povo agora em Deuteronômios 31, e por isso, tudo bem, Debbie? Por isso que ele podia afirmar agora em Deuteronômio 31, olha, verso 3, o Senhor vai adiante de ti. Ele tinha essa certeza, ele tinha essa convicção, porque lá atrás ele já tinha passado por essa experiência com o Senhor, e o Senhor foi com eles, e o Senhor era com eles, o grande diferencial do povo de Israel. E aí, em Deuteronômio 31:6, ele reafirma, sejam fortes, sejam corajosos. Olha, o Senhor vai adiante de ti, mas ele também vai convosco. Ele não vos deixará e nem vos desamparará. Ele tinha essa convicção. E ele aqui estava trazendo toda essa esperança para o povo de Israel. E é a esperança que nós temos. A verdadeira esperança de que o Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso, Senhor dos céus e da terra, o Deus que faz todas as coisas, ele está adiante de nós neste ano e ele está conosco também, dia após dia. Isso é o que nos traz a verdadeira esperança. Então, nós podemos passar para a quarta palavra, fé. Veja, uma vez que tendo refletido sobre as verdades eternas de Deus, tendo trazido à memória quem é o nosso Deus e o que ele fez no ciclo passado, em 2024, nas nossas vidas, sabendo que ele é o mesmo e não muda, ele é fiel, estará conosco, trazendo à memória quem é Deus, ter mostrado as coisas erradas ao povo
para que houvesse quebrantamento. Então, uma vez que nós paramos para refletir se temos alguma coisa errada na nossa vida, que tem desagradado ao Senhor, e buscamos o perdão e o quebrantamento diante do Senhor, tendo trazido esperança de que o Senhor iria com eles, lá no povo de Israel, iria adiante deles e com eles, agora Moisés mostra também a Josué, o novo líder, não somente ao povo, que precisaria ter fé. Veja o que diz Deuteronômio 31, 7 e 8. Moisés agora fala diretamente a Josué. Moisés chamou Moisés a Josué, os versos 7 e 8 de Deuteronômio 31. E lhe disse na presença de todo Israel, não foi assim numa conversa em separado, não. Na presença de todo Israel. Fala para Josué, ser forte e corajoso, porque com este povo entrarás na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais, e tu os farás herdá-la. O Senhor é quem vai adiante de ti, ele será contigo, não te deixará nem te desamparará. Não temas, nem te atemorizes. Então agora ele fala com Josué dessa forma enfática, mostrando que era o Senhor, que podiam ter fé e confiar e crer que o Senhor estaria também com o novo líder. Não somente com o povo, que ele já tinha falado com o povo, mas agora ele fala enfaticamente com o novo líder, Josué, mostrando que eles poderiam ter fé, crer e confiar que o Senhor estaria também com o novo líder Josué. Ou seja, creia. A quarta palavra, fé, vem nos lembrar, precisamos crer. Crer e buscar a fé que vem do alto, que é dom de Deus. Tenha fé, coragem. O Senhor prometeu. Ele é quem vai adiante de ti. Ele mesmo será contigo. Creia. Não te deixará. Tenha fé. Tenha fé. Não te desamparará. Creia. Creia. Eu estou falando com você agora. Creia. Tenha fé. Não temas. Não tenha medo. Isso que o Senhor falou com Josué, por meio de Moisés, está falando conosco. Tenhamos fé. Creiamos, esse é o nosso Deus que prometeu estar conosco. É assim, crendo, com essa fé, que é dom de Deus, que começamos 2025. E tem uma musiquinha que eu aprendi quando eu era criança, e você talvez conheça, daquela passagem lá de Marcos, onde Jesus está no barco, e aí vem a tempestade, mas tudo vai muito bem, apesar da tempestade. Então, eu quero trazer à sua memória essa musiquinha também. Ela fala mais ou menos assim. Olha, com Cristo no barco tudo vai muito bem, vai muito bem, vai muito bem. Com Cristo no barco tudo vai muito bem. E acalma o temporal, acalma o temporal, acalma o temporal. Com Cristo no barco tudo vai muito bem, e acalma o temporal. É isso, é isso. 4 palavras para começarmos de uma forma elegante 2025, este novo ciclo. Primeira delas, reflexão. Segunda, quebrantamento. Terceira, esperança. E quarta, fé. Lembrando que a esperança vem porque ele prometeu que iria adiante de nós. A esperança vem porque ele prometeu que estaria conosco, apesar das incertezas, apesar das inseguranças. E creiamos, porque com ele vai tudo muito bem. Tudo muito bem. Ele dá a ordem e a tempestade acalma. Ele dá a ordem e tudo fica em paz e bonança e tranquilidade. Amém? Guarda essas 4 palavras. Se for necessário, assista de novo essa live. Encaminhe essa live para alguém,
para que alguém possa também começar dessa forma elegante. E por que nós falamos que é elegante? Porque, como afirmamos no início, tudo começa no coração. Tudo começa no coração. Se nós tivermos um coração elegante, assim, considerando essas 4 palavrinhas, reflexão, quebrantamento, esperança e fé, se o nosso coração estiver sendo trabalhado com essas 4 palavras, com essas 4 atitudes, certamente nós seremos muito mais elegantes em 2025. Porque refletiremos, exalaremos na imagem e no comportamento as virtudes eternas de Deus. E é o que nós almejamos, uma elegância por inteiro, no coração, na imagem e no comportamento. Vamos juntas? Venha para o projeto Mulheres Elegantes por Inteiro e você vai ver como que você vai ser transformada. Ao final de 2025, você será uma outra mulher, muito mais elegante, verdadeiramente elegante. Vamos juntas? Deus te abençoe, excelente sexta-feira e sigamos aí 2025 dessa forma. Grande beijo.